mfana ake uthule mfana ukhulunywa ngetheku 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 ulalele sikhuluma ngetheku ulalele. Salve subversivos, aqui quem fala é o Panda Reis e mais um Utópica Liberdade, aí programa esse da editora Merda na Mão, que a gente se disponibiliza aqui no canal do YouTube. E hoje eu queria falar da história dos moradores e operários que foi apagada para dar lugar à nova capital de Minas Gerais. Desapropriados pelo progresso, povos originários e trabalhadores da construção civil foram obrigados a morar em favelas de Belo Horizonte, enquanto pessoas mais ricas passaram a morar na região central da cidade. Belo Horizonte tem 126 anos e tem na sua origem um apagamento histórico dos povos originários e desapropriações de moradores pobres, cada vez mais empurrados para a periferia da nova capital de Minas Gerais. As pedras que construíram a nova capital do estado, antes de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais era Ouro Preto. Essas pedras saíram das favelas mais antigas da cidade. Apesar do título histórico, muito da história da pedreira Prado Lopes, conhecida como PPL, se perdeu ou foi esquecida enquanto o Brasil viu o centro de Belo Horizonte nascer. O antigo arraial de Curral del Rei, fundado em 1707, precisou ser destruído para que a capital mineira nascesse, mais de 100 anos depois, isso em 1897. Nessas demolições e reconstruções, pouco restou das histórias dos moradores que viviam ali antes da chegada do entre aspas, o progresso, representado por um projeto de cidade moderna, inspirado no ideal europeu positivista. Quando Belo Horizonte foi planejada para ocupar o antigo curral, os povos pretos não tiveram espaço no centro e em suas imediações, sendo empurrados para regiões mais distantes da cidade ou até mesmo fora dela. Nessa jornada, a população preta se viu obrigada a ocupar espaços menos acessíveis da nova capital. Durante a demolição de Curral del Rei, centenas de famílias foram desapropriadas. No local viviam ex-escravizados, pretos, nascidos livres e brancos pobres. Eles foram obrigados a dar lugar a avenidas largas, como a Avenida do Contorno, que contorna a cidade e que na época era o limite do município. A avenida passou a dividir o espaço da elite e o espaço da classe trabalhadora. Dentro da Contorno, as famílias ricas e brancas se acomodavam em casarões inspirados na bela época francesa, né? Enquanto a parte da população preta que morava na região foi obrigada a sair de suas casas para a construção da Belo Horizonte e a realização dessa, digamos, entre aspas, progresso. Nesse terreno foi desapropriado e abriram-se ruas que havia um certo modelo estabelecido para isso. Para que essas pessoas pudessem ter uma casa ali, tinham que cumprir os requisitos e era um custo muito alto. A maioria dos moradores não tinham condições de arcar. E, de maneira geral, eles acabavam não tendo condições de morar ali e tiveram que sair para ir para outras regiões, como eu disse, mais afastada da então Belo Horizonte. Essa mudança étnica que a capital sofreu reflete até hoje, tem reflexos até hoje, né? De acordo com alguns mapas, o último que foi publicado da desigualdade de Belo Horizonte, de 2021, referente aos bairros de Belo Horizonte, a gente percebe claramente a mudança de características dessas regiões, ou seja, os pretos cada vez menos acabam ocupando essa nova capital. Para se ter uma ideia, apenas 2% da população preta que vivia ali no centro da cidade de Mediações ainda restam nessas regiões. Os primeiros moradores da então PPL foram trabalhadores da construção civil que vieram do interior de Minas Gerais em meados dos anos de 1900 em busca de melhores condições de vida. E foram esses trabalhadores e também novos, então favelados, que ajudaram a erguer Belo Horizonte. Entre trabalhadores, tínhamos
imensas pessoas, senhoras, senhores, que já viviam ali há muito tempo e que até tinham ajudaram a construir essa então Avenida do Contorno, que é o limite original, né, da cidade planejada, onde morava a elite. Faltam registros e a história da PPL vem sendo apagada. Tudo que remete a coisa boa, a gente sabe que eles querem apagar, inclusive o próprio nome da favela. Essas histórias não podem morrer e pessoas que moravam ali na favela, que moram ali na favela, acabam estendendo suas histórias e suas raízes e aniquiladas e apagadas por então o que eles chamam de progresso. É interessante perceber que essa mudança, né, social e étnica foi planejada, assim mesmo como a própria capital de Belo Horizonte, ou seja, aconteceu algo muito parecido no Rio de Janeiro, aconteceu algo muito parecido em São Paulo, lógico, cada um com a sua geografia, cada um com a sua especialidade, cada um com a sua característica, mas o modelo é praticamente o mesmo, tirando os pretos e os pobres de regiões que tipo acabam tendo uma evolução, digamos, capital maior e transformando todo o ecossistema, transformando tudo ao redor, elitizando regiões e bairros. No caso aqui, para a construção da capital de Belo Horizonte. Essa história dificilmente você encontrará nos livros de histórias de Minas Gerais, dificilmente te contarão essa história, porque o que fica é a construção da capital Belo Horizonte de uma maneira que eles querem contar, escondendo até mesmo praticamente esse apartheid mineiro que ocorreu durante a construção da então nascente capital Belo Horizonte. Mais uma história de descaso, mais uma história de racismo, mais uma história de dominação burguesa que o Brasil, infelizmente, tende aos montes. Então, meus amigos, minhas amigas, mais um fato histórico que eu trago para vocês. Aqui a destruição do Curral del Rei, antiga região ali de Belo Horizonte, que foi praticamente apagada, aniquilada para a construção de uma nova capital elitista, que é a Belo Horizonte, que está aí até hoje. Engraçado que hoje quem conhece Belo Horizonte sabe que o centro da cidade, assim como outros centros de outras cidades brasileiras, estão em degrado, estão perdendo o valor monetário e com as suas inundações, né, de cracolândias, com as suas inundações de violência e de abandono social pela parte do poder público, pela parte do Estado, certo? Assim, me despeço de vocês. Nos encontramos em breve com mais alguns casos, mais algumas questões históricas do nosso Brasil e do nosso mundo. Espero que vocês fiquem bem, resistam para existir e a gente se vê muito em breve. Até mais, meus amigos, até mais, minhas amigas. Continue subversivos sempre.